Bem-vindos ao quarto episódio do Manda Real Entre Fatos. A cada programa, discutimos um fato relacionado à desinformação e aos seus impactos na sociedade. No episódio anterior, falamos sobre como os algoritmos influenciam na construção de bolhas informacionais. Hoje, vamos explorar um assunto que está na moda nas redes sociais: deepfakes. Mas o que é deepfake? Lembra daquele vídeo viral do canguru segurando uma passagem aérea enquanto aguarda para embarcar em um avião? Esse é um conteúdo falso gerado por inteligência artificial, que chamamos de deepfake. Pode ser tanto um vídeo, como uma imagem ou um áudio. Por isso, hoje o fato é: deepfakes prejudicam a credibilidade da informação. Vamos conversar com Thiago Tavares, fundador e presidente da SaferNet Brasil, associação civil que tem foco na defesa dos direitos humanos na internet. E com Jerônimo Avelar, perito da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do MPF, que faz perícias digitais com foco em detectar deepfakes e conteúdos manipulados por IA. Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos, Jerônimo, Thiago. Agradeço bastante a presença de vocês aqui para a gente falar sobre esse assunto assim, que é tão famoso na internet, né, que são as deepfakes. E eu queria começar a perguntar para você, Jerônimo, como a gente pode definir essas deepfakes e por que elas têm gerado tanta preocupação? Olá, Camila. Olá, Thiago. Deepfake é quando alguém usa inteligência artificial para criar ou alterar um vídeo, uma foto ou um áudio, de forma que ele pareça real. A tecnologia consegue colocar o rosto de uma pessoa no corpo de outra, criar uma pessoa totalmente não existente, colocar uma voz sintética no rosto de outra pessoa e que imita perfeitamente alguém. O termo deepfake ele surgiu por volta de 2017 e desde então as tecnologias para a produção estão cada vez mais simples de serem utilizadas e cada vez mais baratas, né? Hoje qualquer pessoa com celular e um aplicativo gratuito consegue criar um deepfake convincente em poucos minutos. É muito preocupante, né? E aí, Thiago, a gente já viu vários casos de deepfakes, né? Por exemplo, envolvendo representantes de governos, não só aqui, mas mundo afora. Você teria algum exemplo de como deepfakes podem prejudicar a política ou até mesmo influenciar eleições? Sim, sem dúvida, Camila. O que o Jerônimo dizia tem acontecido. Esse não é um risco apenas hipotético. A gente tem um histórico já das últimas eleições de ter observado, por exemplo, a circulação de áudios falsos anunciando, por exemplo, mudança na data da eleição, mudança de locais de votação, de horário, ou seja, tentativas de supressão de voto, manipular a população de modo a suprimir eleitores de votarem naquele dia, naquele horário, naquela sessão eleitoral. Da mesma forma também que tem ocorrido declarações falsas de candidatos. Isso aconteceu em áudios e agora a tendência é que envolva também vídeos, uma vez que essas tecnologias, como bem dizia o Jerônimo, elas se tornaram muito populares, fáceis de usar, baratas e acessível ali a um toque na mão, ali com o celular, com poucos recursos você consegue criar peças ultra realistas que antes só era possível criar com estúdios. Na época de Hollywood, que se fazia aqueles efeitos especiais, toda aquela produção cinematográfica. Hoje, esses recursos de animação e computação gráfica que antes era restrito à indústria do cinema, está acessível aí ao celular, ao alcance da mão de qualquer pessoa. E na SaferNet, vocês têm observado um aumento de denúncias relacionadas a deepfakes ou outras manipulações digitais? Sim, aqui a gente tem observado já há 2 anos um crescimento no número de denúncias envolvendo imagens ultra-realistas, contendo cenas pornográficas ou de sexo explícito, envolvendo inclusive crianças e adolescentes, geradas por inteligência artificial generativa. Nós estamos finalizando uma pesquisa agora, onde nós mapeamos 215 vítimas, entre 12 e 17 anos, em 11 estados da federação, e 68 agressores que usaram ferramentas de IA generativa para criar deepfake nudes, ou seja, imagens de nudez ultra-realistas, com cenas que jamais existiram,
envolvendo crianças e adolescentes. Então, esse é um fenômeno que tem acontecido no Brasil e em outras partes do mundo e que preocupa não só autoridades, mas também a própria comunidade escolar. A gente mapeou dentre as vítimas, inclusive professores, que foram vítimas de deepfake nudes criadas por outros alunos, né? Então, é um fenômeno que tem se aumentado a sua prevalência e também a escala e a disseminação dessas imagens, que às vezes são criadas até por bots. Nós identificamos aqui centenas de bots no Telegram, onde você pode, por 3, 4, 5 reais, às vezes pagando no Pix, gerar uma deepfake nude de qualquer pessoa. Basta uma foto de um perfil de uma rede social, por exemplo, que já é suficiente para você conseguir gerar uma deepfake nude dessa pessoa. Preocupante. E quando a gente entra nessa parte da denúncia, queria perguntar para você, Jerônimo, quando a MPF recebe uma denúncia, que pode ter entre supostas provas um vídeo que parece deepfake, como é feita a análise desse tipo de imagem ou vídeo durante o processo de investigação? E quais são as ferramentas que vocês utilizam? Basicamente, a mídia digital sob suspeita, né, ela é coletada com procedimentos que garantem a cadeia de custódia, né, dessa mídia digital, desse conteúdo, né, e são verificados se esse arquivo ele é um arquivo que foi simplesmente editado com ferramentas tipo Photoshop ou outra do tipo, ou se ele é um conteúdo gerado sinteticamente, ou seja, gerado por uma IA. Aí, nesse caso, nós temos diversas ferramentas, né, proprietárias ou também ferramentas de mercado que podem ser utilizadas para fazer essa análise. Elas vão dar uma probabilidade, né, de que aquele conteúdo foi gerado sinteticamente, e o perito vai fazer a análise, identificar, apontar um peso para cada uma dessas ferramentas, né, que fez a sua análise e, no final, chegar a um consenso se aquilo é uma imagem gerada sinteticamente, se ela é simplesmente uma imagem real que foi manipulada, ou se ela é realmente uma imagem real capturada e que não tem nenhum tipo de falsificação, né? Então, será que é possível a gente afirmar que, por exemplo, esses softwares ou programas, eles não conseguem trazer uma confiabilidade de 100% de que é uma deepfake? Não existe a possibilidade de ter 100% de certeza de que aquilo foi gerado por uma inteligência artificial, houve uma geração sintética, né? Você nunca vai conseguir ter nenhum nível de probabilidade, né, que te garanta 100%. O que você tem são probabilidades abaixo desse valor, né, e que você vai testar com diversas ferramentas e verificar se existe um consenso entre elas ou extrair uma média, né, de probabilidades que te dê uma indicação de que existe uma suspeita razoável de que aquele conteúdo é gerado sinteticamente, né. Outras situações também adicionais, né, a verificação em relação ao momento que aconteceu aquele fato, se aquele fato que está registrado ele realmente aconteceu, né, ou seja, você faz um fact-checking, existem agências especializadas nessa identificação de que aquele fato é real ou não, que contribuem para que se verifique se aquele conteúdo é real ou não. Então, a gente tem que ter muita consideração, o olhar do perito é extremamente importante, né, para analisar esses resultados e constatar e agrupar essas evidências, né, e verificar e tomar uma decisão se é mais provável que seja real ou mais provável que seja uma imagem alterada ou criada sinteticamente, né. E para nós que não temos acesso a esse tipo de ferramenta, existe alguma dica que a gente possa usar para poder conseguir identificar essas deepfakes no nosso dia a dia, na internet, nas redes sociais? Tem algumas dicas que são válidas, né, para geradores mais simples ou mais antigos, tá? Os, digamos assim, gratuitos ou mais baratos de se utilizar, que são, você analisando o vídeo, a imagem, você nota que a borda do rosto
tem um contorno meio estranho, como se tivesse sido colado sobre a imagem, né? Os olhos não piscam ou piscam numa frequência que não é normal de uma pessoa piscar os olhos. A boca e os lábios, eles às vezes não têm um sincronismo muito bem feito entre o que está sendo dito e a movimentação da boca. A iluminação, a luz no rosto pode não combinar com a luz do ambiente ao redor, né, da cena, né? A textura da pele pode parecer muito lisa ou muito perfeita, não tem perfeição, não tem uma celulitezinha, não tem marcas do tempo no rosto ou na pele daquela pessoa. Alguns detalhes como os dentes, né, eles não aparecem com divisões, eles aparecem como se fosse uma placa única, né? A orelha que não encaixa direito, o cabelo que dá uma meio esfumaçada, mas tem que frisar um pequeno detalhe, né? Isso está se tornando quase que coisa do passado. Temos visto algumas amostras, temos testado alguns geradores de imagens sintéticas bem recentes que praticamente não encontramos esses defeitos. Tá? Está muito perfeito. Tem situações que você vê, principalmente quando são gerados a partir, o chamado imagem para vídeo, né? Onde você pega uma imagem original capturada por uma câmera e faz edições nela, ou coloca em um outro contexto, uma outra cena, ou muda a postura da pessoa e você praticamente não vê diferença. Você vai ter que realmente fazer uma análise mais detalhada para identificar se aquilo é uma geração sintética ou não. Anotaram aí, né, pessoal? A regra de ouro é verificar antes de compartilhar. E, assim, seguindo um pouquinho nessa... A gente está em ano eleitoral, né, Jerônimo? Assim, vocês têm visto, analisado muitas denúncias de deepfakes durante a eleição? Existe toda uma preparação para dar atendimento a essas demandas que vão surgir, né? Tem algumas que nós já vimos, mas que não chegaram ainda como denúncia, porque cumpriram, digamos assim, a regulamentação, informando que era uma deepfake, não uma deepfake, mas que foi gerado uma inteligência artificial, e até o momento são, digamos assim, vídeos, né, ou imagens que são nitidamente, digamos assim, fora do contexto, né, fora da realidade, né, que aquelas pessoas que estão no vídeo normalmente não fariam, não aconteceriam ou não diriam, né? Estão assim mais como, digamos assim, como uma situação colocada, uma determinada frase colocada ou uma situação sendo vista, né? Mas que o próprio autor já identifica que aquilo foi gerado por inteligência artificial e nesse contexto não, digamos assim, não se originou nenhuma denúncia relacionada com isso. A nossa expectativa é que ainda aconteça bastante coisa ainda durante o ano, né? E estamos nos preparando para atender essa demanda. A mensagem que precisa ficar é que a gente vive numa era e num momento da tecnologia e o nosso contexto social em que ver alguma coisa, escutar alguma coisa, não é garantia de que aquilo é real. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, né, podem nos enganar, acreditar que algo que é falso está sendo passado como real. A tecnologia está muito avançada, qualquer pessoa pode produzir um conteúdo falso convincente. Não compartilhe sem saber se aquilo é real ou não. Não acredite apenas no que te falaram, no que te enviaram. Esse é o papel que cada um de nós tem no combate à desinformação, principalmente no momento eleitoral aí que a gente está vivendo. E, Tiago, por que a sociedade deve evitar o compartilhamento desse tipo de mídia manipulada por inteligência artificial? A imagem, o vídeo, o áudio, ele pode ser fake, mas o dano ele é real, ele é muito concreto. E ele pode gerar uma série de consequências, tanto para o indivíduo que é vítima de uma deepfake, quanto para um processo democrático como é uma eleição. Imagine, por exemplo, que representa uma cidade pequena que recebe ali uma enxurrada de deepfakes durante
dia da eleição, anunciando mudanças em locais de votação, horários do pleito, e isso pode gerar uma supressão de votos, ou gerar, enfim, danos concretos ali ao processo eleitoral. Então, é fundamental que as pessoas elas pensem um pouco sobre a sua dieta informacional. Ou seja, como é que você consome informação? Você consome informação de fontes autoritativas? O veículo de imprensa é uma fonte autoritativa. Por quê? Porque o jornalismo profissional, ele tem método. E esse método passa pela verificação de informações, passa por um controle editorial. Então, aquilo que é publicado por um jornal passou por um processo de verificação de fatos e usando um método que é o método jornalístico. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer buscar alguma informação sobre alguma polêmica que você viu em rede social ou em aplicativo de troca de mensagens, procure nos canais oficiais de imprensa, nos canais oficiais das instituições responsáveis pelo processo eleitoral, o site do TSE, o site do Ministério Público, dos TRS, e também até nos próprios sites oficiais dos candidatos. Porque se você acreditar em tudo aquilo que você recebe pelo seu feed, ou que você recebe em mensagens de WhatsApp ou Telegram, você muito provavelmente vai estar acreditando em mentiras, em conteúdos sintéticos, em coisas que foram fabricadas com o objetivo de manipular a sua percepção e lhe induzir a um erro não só de percepção, mas também de avaliação sobre os fatos que muitas vezes são fabricados, são inventados, e com esse objetivo de manipulação. Então não se deixe manipular, se informe e procure se nutrir de informações confiáveis a partir de fontes autoritativas. Então, Tiago, a gente pode dizer que essa dieta informacional que você tem falado agora, essa educação digital, né, é uma forma, então, de conscientização e ela ajuda a prevenir esse problema? Ela ajuda a prevenir e a não propagar o conteúdo manipulador, o conteúdo falso, impostor, porque muitas vezes a pessoa recebe aquilo de um parente, ou recebe de um colega de trabalho. Aí diz, não, mas foi fulano que me mandou. Fulano eu conheço, é uma pessoa séria. E ele me mandou isso. Se ele me mandou, é porque é verdade. E na verdade não é assim que funciona. Às vezes a pessoa manda porque ela quer que o outro cheque, ou ela não teve tempo de checar, ou ela quer só chamar a atenção, ou por alguma razão aquela informação é aderente ao chamado viés de confirmação, ou seja, é aquilo que a pessoa acha que seria, o que ela gostaria que fosse. E ela acaba encaminhando isso e quem recebe do outro lado atribui veracidade não à mensagem, mas a quem enviou. E no fluxo hoje de mensagens que circulam na velocidade de um clique, é muito fácil você sair compartilhando coisas sem verificar e sem saber se aquilo é verdade ou não. E ainda mais em grupos, né? Existem hoje grupos com centenas de pessoas. Então, nem todo mundo num grupo vai checar. Tem pessoas que simplesmente funcionam ali mais como bola de correia de transmissão de tudo, de mensagem de bom dia a conteúdo fake. Quero agradecer bastante, Tiago e Jerônimo, pela presença de vocês aqui. Vocês enriqueceram muito o debate. Então fica aqui meu agradecimento. Obrigado, Camila. Foi um prazer falar com você e com o Jerônimo. Obrigado pela oportunidade de participar também. Obrigada, pessoal. A inteligência artificial tem ficado cada vez melhor. Vídeos, imagens e áudios manipulados com IA parecem cada vez mais reais. O ditado "eu só acredito vendo" já não vale mais. E aí eu te pergunto, como confiar nas informações que vemos nas redes sociais todos os dias? Por isso, precisamos sempre buscar fontes confiáveis para checar se o que você está lendo, vendo ou ouvindo é verdade. Se você se deparar com conteúdo suspeito, não compartilhe antes de verificar. E se ficou em dúvida, procure canais oficiais ou agências de checagem para confirmar a informação. Para saber mais e acessar conteúdos confiáveis sobre o MPF, entre no site do Manda Real. Nos próximos episódios, continuaremos debatendo as faces da desinformação. Até lá!